Glórias a Deus. Bom é louvar e agradecer o nome do Senhor nosso Deus. E nós estamos numa sequência, falando da ressurreição de Lázaro. E esse texto, capítulo 11 de João, tem muita coisa para nos ensinar. Que nós possamos aprender grandes lições por meio da palavra do Senhor. E queridos, nós vivemos dias em que é muito comum a gente ter relacionamentos superficiais com as pessoas. Eu sou de um tempo, parece que eu sou muito velho falando assim, mas sou de uma época que a gente fazia amizade, fazia colegas para a vida toda. A prova disso é que eu participo de um grupo no WhatsApp até hoje de colegas que cursaram comigo do Adolfo de Mendonça entre 94 e 96. E são meus amigos até hoje, a gente até marcou para comer pizza juntos. Então são colegas, amigos da vida toda. Mas a gente tem poucos amigos assim. A gente muitas vezes estabelece com as pessoas relacionamentos rasos demais, superficiais demais. A gente às vezes já levou tanta pancada da vida, já se decepcionou tanto com as pessoas. Eu creio que todo mundo aqui já viveu isso, pelo menos uma vez na vida, de você confiar em pessoas que te decepcionam, que te enganam. E a gente então, muitas vezes, assume uma postura reativa com as pessoas. A gente acaba tentando, por meio dessas questões que já passaram em nossa vida, pessoas que já se aproximaram de nós, não eram nossos amigos verdadeiros, a gente às vezes acaba se tornando uma pessoa que repele as outras pessoas. Nós não queremos amizade, nós nos afastamos de outros seres humanos. Não deixamos mais que pessoas adentrem as nossas vidas. E infelizmente, esse tipo de relacionamento raso, superficial, nós temos levado até para o Senhor Jesus. Muitas vezes nós estabelecemos um relacionamento raso com Jesus. Tanta gente já nos decepcionou, já nos enganou, que a gente não quer mais ter um relacionamento profundo nem com Jesus. Mas essa não é a vontade do Senhor para nós. Abramos então nossas Bíblias em João, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 37. João, capítulo 11, do 28 ao 37. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Marta, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. E ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam a confortando na casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram:
Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus, prepara-nos para esse momento, para ouvirmos a Tua palavra sendo pregoada, Senhor. Que nosso coração venha a ser como um solo fértil nessa noite, onde a palavra vai ser lançada e ela possa render muitos frutos para a nossa vida, a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1. E que nós possamos, nesse momento, refletir em tudo que a palavra está nos dizendo e aplicar e viver isso em nosso cotidiano. Fica, Pai, com cada um de nós, a começar em mim, que a palavra traga transformação de vida para todos nós. Eu te oro e te agradeço, e faço isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, esse, como nós sabemos, é o Evangelho de João. É o quarto evangelho do Novo Testamento. E João trabalha de uma maneira a alternar os sinais de Jesus com os ensinamentos de Jesus. João trabalha dessa forma. Cada sinal que Jesus faz abre um espaço para que Jesus ensine alguma coisa a respeito daquele sinal. Então, esse sinal de Jesus aqui, o sinal mais complexo que João mostra de Jesus, a ressurreição de Lázaro, ele é envolto de grandes lições para a nossa vida. O Senhor Jesus, além de operar o milagre na vida de Lázaro, o milagre da ressurreição na vida de Lázaro, ele operou o milagre da fé em muitos corações. Primeiramente, o Senhor trabalhou a fé no coração dos seus discípulos. Lá no capítulo 11, versículo 15, o Senhor Jesus diz: e para o bem de vocês, para o bem dos discípulos, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Então, além de fazer um milagre, Jesus queria que os seus discípulos crescem, que a fé deles fosse uma fé madura, uma fé bem estabelecida, bem firmada. E em seguida, o Senhor Jesus, em uma conversa particular, na entrada de Betânia, trabalhou também a fé no coração de Marta. Lá nos versículos 25 e 26. O Senhor Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E o Senhor pergunta para Marta: tu crês nisso? E essa pergunta teve uma resposta positiva de Marta. No versículo 27, vai dizer, ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Marta creu, os discípulos creram. E na passagem que nós lemos hoje, o Senhor Jesus vai trabalhar principalmente no coração de Maria agora. E também no coração dos judeus que estavam ali próximos dela. E desse encontro de Maria com o Senhor Jesus, nós podemos afirmar que o Senhor Jesus deseja que tenhamos um relacionamento mais profundo com Ele. A vontade de Deus não é que nós tenhamos um relacionamento raso com Jesus, mas um relacionamento profundo com o Senhor. E esse relacionamento profundo com o Senhor, ele está firmado sobre 3 pilares. E o primeiro pilar sobre o qual está firmado
Esse relacionamento profundo com o Senhor Jesus é o pilar da obediência. Obediência. Nós já mencionamos que Maria e Marta, apesar de serem irmãs de sangue, elas tinham personalidades completamente diferentes. E isso acontece numa família, né? Quem tem irmãos sabe disso. Muitas vezes um é mais tranquilo, um é mais calmo, um é mais estudioso, o outro é mais espiritado. O outro é aquele que apronta, enquanto o outro é mais tranquilo. Maria e Marta eram assim, duas irmãs de carne, de sangue, mas completamente diferentes uma da outra. Enquanto Maria ficou chorando lá na casa, com os judeus ao redor, pranteando pelo seu irmão Lázaro, Marta, ao saber que Jesus havia chegado na cidade, foi imediatamente ao seu encontro. Enquanto uma chorava, a outra foi ter com Jesus. E João nos diz que, depois de uma conversa particular com o Senhor, aonde o seu coração e a sua fé foram renovados pelo Senhor, Marta retorna para sua casa. Ela foi lá para a entrada da cidade, conversou com Jesus, foi desafiada a crer. Ele então volta para sua casa e volta com uma mensagem para sua irmã Maria. Versículo 28. Ela chega para sua irmã e diz: o mestre está aqui, está chamando você. Agora, né? Ele já falou comigo, agora ele quer falar contigo. E Maria tinha então diante de si um chamado específico de Jesus. E o que ela faria com esse chamado? O que nós faríamos com o chamado de Jesus? Se fosse para nós esse chamado: olha, Valéria, olha, Michele, olha, Amanda, o Senhor Jesus está te chamando. Qual seria a sua reação? Alguns diriam não para o chamado do Senhor. Quantas vezes o Senhor Jesus nos chama para estarmos diante dele em oração? Quantas vezes o Senhor nos acorda de madrugada para nós orarmos e estarmos ali falando com ele, em comunhão com ele, e a gente prefere virar de lado para dormir? Eu tenho uma experiência muito pesarosa para contar sobre esse respeito. Certa noite eu estava, então eu era casado, morava ainda na casa da minha mãe, e certa noite eu acordei de madrugada, a primeira vez, e eu tive a nítida sensação de que o Senhor me chamava para orar. Era nítido aquilo. E a primeira vez eu levantei e orei. Passei alguns minutos de oração e dormi novamente. E depois eu senti novamente o Senhor me acordando para orar de novo, e eu orei para a segunda vez. Mais alguns minutos de oração, voltei a dormir. Pela terceira vez eu senti o Senhor me chamando novamente para orar. E eu falei: ah não, Senhor, peraí. Deixa eu dormir, amanhã eu tenho que trabalhar, vou acordar cedo. E não obedeci. Virei para o lado: não, Senhor, já 3 vezes, 2 está bom. As 3 já, né? E virei para o lado e dormi. E no outro dia, no meu trabalho, eu tive uma dificuldade, uma tribulação tão grande, mas tão grande, que na hora eu lembrei: eu devia ter orado mais. O Senhor me chamou para orar,
E eu negligenciei. E agora eu estou passando por um perrengue enorme aqui, que eu tenho um abacaxi enorme na minha mão para resolver. Na hora eu lembrei, eu devia ter orado mais. Eu disse não para Jesus. Se arrependimento matasse. E alguns de nós somos assim: não, Senhor, deixa eu dormir mais. Amanhã eu converso contigo. Alguns dizem para o Senhor: Senhor, eu tenho tantos afazeres, eu tenho tanta coisa para fazer. Depois que eu resolver as minhas coisas, aí eu vou me encontrar contigo. Depois que resolver tudo que eu tenho para resolver, aí a gente vai conversar, Jesus. Estão colocando Jesus para segundo plano, terceiro plano ou último plano na sua vida, ao fazerem assim. Mas outros são mais obedientes. Outros, quando ouvem o chamado de Jesus, dizem sim imediatamente. E vão ao encontro de Jesus, e vão orar, e vão buscar a face do Senhor. E vão ter um verdadeiro encontro com Jesus, seja lá a hora que for, para tudo, para se encontrar com Jesus. E foi isso que Maria fez. João vai dizer que Maria, ao ouvir o chamado do Senhor, ela teve urgência em se encontrar com Jesus. Versículo 29. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Levantou-se depressa, como num salto. Maria vai ao encontro de Jesus. É como se Maria estivesse ali, naquela casa, naquele período de luto, com a sua mente vedada, como se estivesse em transe. E o chamado de Jesus desperta a sua mente, tira ela daquele torpor mental, e ela cai em si. E imediatamente ela vai ao encontro do Senhor Jesus. Ela reconhece que a coisa mais importante naquele momento era obedecer o chamado de Jesus, e ela vai ao seu encontro. E a pergunta que eu faço é: quantas vezes o Senhor tem nos chamado para um encontro com Ele? Quantas vezes Deus tem colocado no seu coração isso? Se encontra comigo. Vamos conversar. Tira um momento para estar na minha presença. E como é que você tem reagido a esse chamado do Senhor? Reflita no seu coração. Quando o Senhor te chama, como é que você reage a esse chamado de Deus? Você diz sim para o Senhor? Você diz não vou, Senhor. Você fala não, Senhor, deixa eu resolver primeiro as minhas coisas, depois a gente conversa. Queridos, se nós desejamos ter um relacionamento mais profundo com Jesus, devemos, assim como Maria fez, como ela fez, obedeceu o chamado do Senhor sem vacilar. Maria foi imediatamente ao encontro do Senhor Jesus. É assim que devemos agir. Nós nunca vamos ter um relacionamento profundo com o Senhor dizendo não para Ele toda hora. Mas ao contrário, é indo imediatamente ao encontro de Jesus. Aprendamos com Maria. Quando o Senhor nos chamar, diga: eis-me aqui. Imediatamente, vá ao encontro de Jesus. Tira um tempo de oração com Ele. Conversa com o Senhor. Dê um tempo de comunhão a sós com o nosso Deus. Quem sabe não é disso que você precisa. Desse tempo a sós com Jesus. Mas o segundo pilar sobre o qual está firmado é um relacionamento sério, profundo com Jesus. É o pilar da reverência. Primeiro, obediência. Segundo,
reverência. Jesus não foi até a casa de Maria. Jesus permanece na entrada da cidade de Betânia. Sabe por quê? O plano de Jesus não era ir para aquela casa onde estava todo mundo chorando a morte de Lázaro, porque ali nada ia ser resolvido. Imagina você chegar numa casa, todo mundo está pranteando, e chorando, e lastimando. O que vai ser resolvido ali? Nada. Jesus não vai até a casa de Lázaro. Ele manda chamar Maria até ele lá onde ele estava. O local do sepultamento de Lázaro provavelmente era perto de onde Jesus estava naquele momento. Então era mais fácil ele ir para a sepultura do que ir para a casa de Lázaro. E além do que era casa, ele não ia fazer nada, nem se resolvido nada. Todo mundo estava ali chorando, lastimando, pranteando, e nada ia ser feito. Era costume da época as mulheres irem vários dias na semana à sepultura chorar pelo falecido. As mulheres iam praticamente todos os dias da semana chorar a morte do seu ente. Então, quando Maria se levanta apressadamente, os judeus deduziram: ela vai para a sepultura chorar, como é costume se fazer. Mas então eles se enganaram profundamente. Então eles foram atrás de Maria, talvez para consolar, ou talvez para ajudar a chorar. Mas ela não vai para o cemitério, ela não vai para a sepultura. Ela vai ao encontro de Jesus. Então Maria se aproxima do Senhor Jesus. E o que será que Maria faz quando se encontra com Jesus imediatamente? O que é que nós fazemos quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus? Qual é a minha reação e a sua reação diante do Senhor? Ele está aqui nessa noite, amém? Como é que nós nos encontramos com Ele? É de qualquer jeito? Como é que nós nos achegamos ao Senhor Jesus? É de qualquer maneira? Não. Presta bem atenção nisso. Jesus não é qualquer um. Tem uma turma aí que fala para Jesus: Jesus é meu parça, Jesus é meu brother. É assim que eles falam com Jesus? É o cara lá de cima, né? Como aquela outra dizia. É assim que a gente se achega para Jesus? Irmãos, aprenda uma coisa hoje, se você não sabe disso ainda. A palavra de Deus nos diz que até os seguidores mais próximos de Jesus, até os irmãos dele, Judas e Tiago, chamavam ele de Senhor. Aqueles que andavam com Jesus, comiam no prato com ele, chamavam ele de Senhor, Kyrios, porque sabiam que ele é Deus. Não há na Bíblia nenhum discípulo tratando Jesus de igual para igual. Isso não existe. Isso é invenção nossa. A gente quer ser moderno, quer ser descolado, mas a Bíblia não mostra isso. Os próprios irmãos de Jesus chamavam ele de Senhor. Tiago, na sua carta, chama Jesus de Senhor. Tem reverência pela pessoa de Jesus. Mas nós, crentes do século XXI, a gente acha que é descoladão, quer ser diferentão, quer chamar Jesus de parça, quer chamar Jesus de brode. Entenda uma coisa: não confunda falta de reverência com intimidade com Jesus. São duas coisas completamente diferentes. Intimidade é uma coisa, falta de respeito é outra completamente diferente. Tem uma turma confundindo intimidade com falta de respeito.
Isso não deve acontecer. Eu lembro de um episódio que, há um tempo atrás, né, quando nós éramos mais jovens na igreja, eu, Alex, a turma que tocava com a gente, que éramos bem mais novos, era costume a gente sair da igreja e lanchar em algum lugar. E numa dessas feitas, um pastor amigo nosso, que era o líder do louvor da época, foi para a gente lanchar. E o pastor, muito brincalhão, começou a contar mais histórias. E um daqueles jovens ali, eu percebi que estava faltando com respeito com o servo do Senhor. E eu cutuquei ele na hora, falei, cara, menos. Uma coisa é o pastor está aqui comendo com a gente, outra coisa é você faltar com respeito com ele. São duas coisas bem diferentes. Respeito. Por mais que venha lanchar com a gente, diz aqui, comendo cachorro quente com a gente, ele é o pastor. Não confunda intimidade com falta de respeito. São duas coisas bem diferentes. E com Jesus a mesma coisa funciona. Intimidade é uma coisa, falta de reverência é outra completamente diferente. A primeira atitude de Maria, quando se encontra com Jesus, apesar de ter com ele um relacionamento de amizade, de proximidade, lá no versículo 32, João vai dizer que Maria se lança aos pés do Senhor Jesus. Ela se prostra diante dele. E isso, na cultura daquela época, era sinal de reverência. Era você reconhecer que a outra pessoa é superior a você. Vocês não estão em pé de igualdade. Ele é autoridade sobre a minha vida. Por isso eu me curvo diante dele. Era o costume da época. Sinal de reverência. É a primeira coisa que Maria faz. Se lança aos pés do Senhor, reconhecendo a sua autoridade. Nós vivemos no Ocidente. Não é costume nosso estar nos curvando diante de ninguém. Mas, ao nos encontrar com Jesus, o nosso coração deve se curvar diante dele. Eu não posso me encontrar com o Senhor Jesus com o nariz em pé, cheio de altivez, cheio de orgulho, cheio de mim mesmo. Eu tenho que me encontrar com Jesus quebrantado, humilhado, curvado diante da presença dele, porque Ele é Senhor e eu sou servo. Maria sabia disso. Então que nós possamos reverenciar o Senhor, nos encontrar com Ele primeiro, segundo, com reverência, meu coração quebrantado diante do Senhor, humilhado, dizendo como nós cantamos agora, Senhor, eu preciso de Ti, sem Ti eu não sou nada, reconhecer a grandeza dEle e a minha pequenez diante do Senhor. É assim que devemos nos encontrar com Jesus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, é quebrantado, é em reverência, reconhecendo que Ele é Senhor sobre todas as coisas. E eu pergunto, qual tem sido essa primeira atitude diante do Senhor Jesus? Quando você se encontra com Jesus, como é que você trata o Jesus? É de qualquer maneira? É cheio de si mesmo? Ou é com reverência? As nossas palavras diante de Jesus, será que não tem sido palavras de falta de respeito, disfarçado de intimidade? Cuidado com essas coisas. Mas que o nosso coração possa se achegar a Ele, encurvado. Eu acho até legal pessoas que chegam e quando entram na igreja, né? Isso é costume de alguns. E se ajoelham e oram. Se aquilo é realmente uma expressão exterior do que está no coração, é muito legal. Agora, se for só costume também, não adianta nada. Mas se for de verdade, se o coração daquele cara está quebrantado e ele expressa isso fisicamente, eu não vejo problema nenhum. Eu não estou dizendo que isso é regra, estou dizendo que eu não vejo problema em quem faz isso.
Pessoas que chegam na igreja, se curvam, se dobram, imediatamente oram, né, encurvados ao Senhor. Não vejo problema com relação a isso. Desde que o coração deles esteja encurvado diante do Senhor, de verdade. Não venha ser só um gesto de adoração. Eu estou vazio. Mas o terceiro pilar, sobre o qual está firmado, é um relacionamento profundo com Jesus, é o pilar do amor. Obediência, reverência, amor. Após esse gesto de reverência, Maria repete a frase que Marta já havia falado antes. No versículo 32, parte B. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta já falou isso antes. A mesma frase. Isso mostra que esse era o pensamento de ambas. Elas deviam conversar isso entre elas. Poxa, se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido isso. Por isso as duas falam a mesma coisa. E esse pensamento, ele é um pensamento de duplo sentido. Por quê? Ao mesmo tempo que ele expressa uma confiança no Senhor Jesus, dizendo, ó, se ele estivesse aqui, a situação era outra. É uma espécie de confiança em Jesus. Se o Senhor estivesse presente, a morte não teria acontecido. Mas ao mesmo tempo, esse pensamento mostra uma desesperança, dizendo, ó, não dá mais para fazer nada. Se o Senhor estivesse aqui na hora, tinha mudado a coisa. Mas agora não tem mais jeito. É um pensamento de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que ele expressa esperança, ele expressa falta de fé. Por certo, Maria, quando fala essas palavras, o texto nos dá a entender isso, ela fala isso chorando copiosamente. Maria pranteava em alta voz. Era um costume dos judeus que quanto mais a pessoa pranteasse, mais o choro fosse descontrolado, quanto maior fosse o pranto, mais honra era dada ao falecido. Tem gente hoje que dava para viver em Israel no século I. Eu já preguei alguns cultos fúnebres e já vi cada cena de pessoas descontroladas completamente. Senhor, me leva junto, eu quero ir com ele. E o pior, quando vamos conversar com a família depois, é muito comum se dizer, esse aí nem gostava do cara. Era o que mais aprontava com o pai e com a mãe, agora está gritando. Berrando, fazendo escândalo, em alta voz. Então era costume dos judeus, quanto mais grito tivesse, mais pranto, mais lamento, mais honra era para o outro. Então, quando Maria fala essa frase, imagina que ele estava ali pranteando e levantando a voz no grande choro, junto com os judeus que estavam seguindo ela, descontrolados completamente. Mas aqui a palavra diz que algo aconteceu com o Senhor Jesus. No versículo 33, João vai dizer, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Então, ao ver aquela cena de pranto, de lamento, Jesus começa a ter algo dentro dele. Ele se agita no espírito. E essa palavra, agitar, no grego, ela dá a ideia de um cavalo resfolegando. Sabe o que o cavalo faz? É essa a ideia. De um resfolegar. Esse resfolegar indica desprazer ou indignação. Então Jesus teve um desprazer no Espírito, não no Espírito Santo, mas dentro dele.
Havia indignação no coração de Jesus naquele momento. Ele deve ter expressado isso de alguma forma, ou com a sua fisionomia, ou sei lá, soprando, não sei. Mas dentro dele havia um incômodo no coração de Jesus naquele momento. Ele estava indignado com alguma coisa. Mas não era com o choro dos judeus, não era com o choro de Maria. Jesus se indignou com algo muito pior, com o pecado. A indignação de Jesus era com o pecado. Por que com o pecado, pastor? Porque o salário do pecado é a morte. O Senhor estava indignado com o pecado, porque o pecado leva à morte. O Senhor estava indignado com a doença, com a própria morte, porque ela causa efeitos negativos. Gera dor, gera sofrimento, gera pranto, gera tristeza no coração das pessoas. Por isso, então, o Senhor Jesus estava incomodado, indignado com a morte, com o pecado, com a doença. Porque ela gera tristeza na família, gera dor no coração das pessoas. E o Senhor Jesus, então, se comove por dentro. E logo em seguida o Senhor pergunta: aonde colocaram o corpo de Lázaro, seu amigo? E aqueles que estavam com Maria respondem: aonde estava o lugar do corpo? E levam o Senhor Jesus até lá. O versículo 34 diz isso. Alguns talvez tenham se perguntado: mas por que Jesus perguntou aonde estava o corpo? Ele não é onisciente? E a resposta é simples. Jesus nunca usava os seus poderes divinos em situação que pudesse recorrer a meios humanos. Havia quem soubesse da resposta, não precisava usar poderes para adivinhar isso. Então, logo depois, o Evangelho declara uma frase muito emblemática, no versículo 35: Jesus chorou. Jesus chorou. E esse verbo aqui aparece só nesse texto, em todo o Novo Testamento. Não aparece mais esse verbo em lugar nenhum do Novo Testamento. Por quê? Esse choro aqui é diferente daquele de Maria. É diferente daquele dos judeus que estavam na casa. O choro de Maria era era um pranto em alta voz. Era um clamor. Mas esse chorar de Jesus é um choro silencioso. Imagino eu que as lágrimas escorriam de Jesus sem ele expressar nenhuma reação, sem gritar, sem clamar, sem fazer nada disso, sem prantear. Apenas as lágrimas escorriam na sua face, Jesus chorou. Era um chorar silencioso, o de Jesus. E essas lágrimas do Senhor Jesus revelam, primeiro, a simpatia de Jesus, a afinidade do Senhor Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, porque Ele é Deus, Ele é completamente homem. Jesus era homem de carne e osso, como eu com você. Sentia sono, sentia sede, sentia frio, sentia medo, como no Getsemane, né? Jesus está ali com medo. E por isso, porque Jesus era homem, 100% homem, Ele era capaz de saber tudo o que nós sofremos. Jesus tem afinidade com o nosso sofrimento, porque Ele também sofreu na carne. Então Ele se compadecia. Ele consegue se colocar no nosso lugar quando nós sofremos, porque Ele sofreu. Ele sentia naquele momento a dor que Maria estava tendo pela perda de um parente, a dor que os judeus amigos estavam tendo. Ele simpatizava com essa dor, ele tinha afinidade com essa dor, porque ele era 100% humano. Abra lá comigo em Hebreus 4:15, depois a gente vai voltar para João.
Hebreus 4:15. Diz assim a palavra do Senhor: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação sem pecado. Por isso Jesus é apto para ser nosso Salvador. Ele sabe tudo que nós sofremos. Ele sentiu tudo isso na carne. Ele se compadece de nós, da nossa fraqueza, porque Ele passou por tudo que nós passamos. E alguns judeus que estavam ali naquele momento, quando veem o choro de Jesus, entendem como um sinal de fraqueza, de limitação. Eles declaram então aquilo que está no versículo 37. Aquele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Como quem diz, ó, é esse o Salvador de você que está chorando? Ele não podia ter feito alguma coisa antes de Lázaro morrer? Mas o choro de Jesus também mostra o seu amor. Jesus, em sua humanidade, se entristece pela perda de um amigo, como qualquer um de nós faria. Imagina você ter um grande amigo e você saber que ele morreu, você vai se entristecer por aquilo. Você é ser humano, você foi de pedra, você foi de carne e osso, você vai chorar. E Jesus, como ser humano, se entristeceu como qualquer um de nós. Havia um relacionamento de amor sincero entre Jesus e os membros daquela família. Por isso ele se entristeceu por um momento, mesmo sabendo que a glória de Deus se manifestaria logo depois. Naquele momento ele, como ser humano, se entristece. E esse amor logo foi compreendido por alguns que estavam ali presentes. Então eles vão dizer aquilo que está no versículo 36. Então, os judeus disseram: vejam como ele o amava. Alguns perceberam o amor de Jesus nas suas lágrimas. Perceberam que ele amava a Lázaro. O amor de Deus aproximava Jesus daquela família. Jesus era importante para eles. Mas como nós vemos aqui no texto, eles também eram importantes para Jesus. Por isso então Jesus se compadece daquela família. E por certa palavra do Senhor, Jesus nos garante que Ele nos ama. Se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Mas nós temos amado verdadeiramente o Senhor Jesus? Jesus é a pessoa mais importante para nós em nossa vida? O nosso relacionamento com Jesus é de amor verdadeiro ou é só de interesse? Eu só vou até Jesus quando eu estou precisando. Quando eu não estou mais, tchau Jesus. É assim que a gente age com Ele? Para nós encerrarmos aqui nesse momento, muitas vezes em tempos de dor, de sofrimento, muita gente acaba se afastando do Senhor Jesus. Eu conheço pessoas que, no tempo de dor, de pranto, de perda, acabaram esfriando na fé. Acabaram se afastando de um relacionamento sério com Cristo. Mas Maria, a irmã de Lázaro, no sofrimento, na perda, antes da glória de Deus se manifestar, ela aprofundou o seu relacionamento com Jesus. E é assim que devemos agir. Não nos afastando dele, mas que o tempo da dor, de pranto, de sofrimento, de perda,
nos aproxime mais dele. E que eu e você possamos aprofundar o nosso relacionamento com ele. Ah, pastor, eu estou sofrendo. Aprofunda o teu relacionamento com Jesus. Aprofunda o relacionamento com ele por meio da obediência. Quando ele chamar você, vá ao encontro dele. Não diga não para Jesus. Aprofundar o relacionamento por meio da adoração, da reverência. Chegue até Jesus quebrantado, humilhado, com o coração prostrado diante dele. E aprofundar o relacionamento por meio do amor. Ele já provou que nos ama. Espero que nós provemos nosso amor por ele. Aproveite esse tempo. Talvez de sofrimento na tua vida, de dor, não sei. Não faça como muitos fazem, não se afaste de Jesus. Pelo contrário, busque mais a face dele. Se achegue mais a ele. Vá ao encontro dele. Ele tem resposta para nós. Ele tem cura, ele tem libertação para a nossa vida. Ele pode resolver o nosso problema. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar. Feche os olhos. Talvez você, querido, querida, não fala com o Senhor Jesus há meses, há semanas, há dias. Ou tem tido um relacionamento superficial com o Senhor. Quando der tempo, eu falo com Jesus. E esse tempo nunca chega, nunca vem. Quantas vezes o Senhor tem tocado no teu coração, dizendo: busca a minha face. Tenha um encontro comigo. E você faz de conta que nada está acontecendo. Vira para o lado e dorme. Ou diz: Senhor, deixa eu resolver as minhas coisas primeiro. Se der tempo, eu vou te buscar. Eu vou ter encontro contigo, se sobrar tempo. Mas nós aprendemos essa noite com Maria que se nós queremos aprofundar nosso relacionamento com o Senhor, devemos ir imediatamente ao seu encontro. Imediatamente buscar a face do Senhor, nos achegar a Ele, ter um tempo de oração, de comunhão com o Senhor, a sós. Nós aprendemos nessa noite que devemos também nos achegar ao Senhor, não de qualquer jeito. Mas que possamos ir ao seu encontro quebrantados, humilhados, com o nosso coração encurvado diante dele em adoração, reverentes a Ele, porque Ele é Senhor e nós somos servos. Nós não estamos em pé de igualdade com o Senhor Jesus. Ele é Deus e nós somos suas criaturas. Devemos a Ele toda a honra, toda a glória, toda a reverência. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Não é qualquer um. Mas que nós possamos nos encontrar com Ele com amor. O amor que Ele já nos deu, que Ele já colocou em nosso coração. Que nós possamos amá-lo verdadeiramente. Muitos, infelizmente, procuram Jesus somente na hora da tribulação. Somente por interesses.
mas que nós possamos buscá-lo por amor, que nós possamos amá-lo verdadeiramente, porque Ele já nos amou. Coloca isso no nosso coração nessa noite, Senhor. E que possamos sair daqui transformados, Pai, diferente do que nós entramos. Que possamos estar atentos à voz do Senhor Jesus, ao chamado dEle. E possamos dizer sim para o Senhor. Sim, Jesus. Sim, eu vou te encontrar. Sim, eu vou estar contigo. Sim, vamos ter um tempo de comunhão. Eu vou falar com o Senhor. Eu quero ouvir a tua voz no meu coração. Sim, Jesus. Coloca isso, Pai, em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Você pode sentar no seu lugar. Graças a Deus. Glórias ao Senhor. Toda honra e glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse tempo vamos iniciar a ceia do Senhor. A ceia é um momento muito importante para a igreja cristã. A ceia é um memorial onde nós, no presente, lembramos do passado, que um dia alguém morreu por nós na cruz. Mas nós olhamos para o futuro e vemos que um dia vamos cear com o Senhor, o seu reino. Então que nós possamos participar nesse momento com reverência ao nosso Deus. Quem pode cear, pastor? A igreja. E a porta de entrada da igreja, segundo o que me diz no Novo Testamento, é o batismo. Então quem já é batizado em águas, biblicamente, pode participar da ceia. Pastor, mas eu não estou bem para cear. Analise o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo.